Apocalipse 20, de 11 a 15. Nós lemos no início aqui, na nossa reunião, Apocalipse 20, de 11 a 15, falando do juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Então, 2 livros, né? Um que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse juízo, ele vai acontecer. O juízo do trono branco. Porque trono branco fala do quê? Do santo dos santos, juiz dos juízes, né? O juiz dos juízes estava sentado sobre ele, e diante dele, nenhuma outra glória superior. Diante dele, fugiu a terra, o céu, não achou lugar para ele, porque ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A glória não é do céu, não é da terra, não é das estrelas, não é de luz nenhuma deste mundo, a glória é do Senhor. E vi os mortos. Mas não já morreu? Mas eles morreram, mas eles continuam existindo. Morte não significa extinção. Morte é um estado. Tem a morte física, que é aquela que todos nós somos submetidos, viemos do pó e ao pó retornaremos. A morte espiritual, que é aquela que a pessoa não tem Jesus. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. E o Senhor disse para aquele rapaz: deixe primeiro sepultar meu pai, depois eu vou te seguir. Deixe os mortos sepultarem seus mortos. Como é que morto pode fazer algo? Se está morto, entenda-se. Deixe os mortos que estão vivendo de maneira vegetativa apenas, sepultar os seus mortos físicos. Deixe que eles tomem as suas providências. E tem a morte eterna, né? Significa separação definitiva. Não tem mais jeito, não tem mais retorno. E há aqueles que dizem assim: eu vou cometer suicídio para não ter mais essa agonia na minha casa. Não adianta, porque vai ser trazido. Então é melhor a gente morrer crente, né? Porque quem morre crente vai para onde? Seio de Abraão, que é um lugar muito legal. Seio de Abraão, não tem agonia, mas ainda não é o lugar principal que Jesus foi preparar. É um lugar tranquilo, e lá estarão aguardando, porque a Bíblia diz que os que estiverem vivos no dia do arrebatamento não antecederão aqueles que morreram em Cristo. Este primeiro vão ser ressuscitados, assumirão corpos incorruptíveis, e os que estiverem vivos no toque da trombeta do anjo assumirão também corpos diferentes, né? E juntos estarão encontrando com o Senhor nos ares. E aí João diz: eu vi os mortos, grandes e pequenos. Viam aqueles que parecem grandalhões e anões? Não. A Bíblia diz que o juízo é para todos, independente da sua condição social, da sua raça, da sua cor, se é brasileiro, nativo, estrangeiro, se tem grandes posses, se é paupérrimo. Todos
Como é que pode isso? Desde quando o mundo existe, quanta gente, quanta geração, mas isso mostra que Deus não deixa passar nada. Eu e você, tudo está sendo visto, tudo está sendo anotado, registrado. Quando a gente vai visitar os cartórios e procurar alguma certidão, eu mesmo fui na cartório de Candeias para ver lá a minha certidão de nascimento. Aí a moça lá procurou os livros, aquelas coisas antigas, né? Como se fosse aquele mausoléu, aquela coisa, ó, o tempo lá que já passou. Aí foi lá, aí encontrou lá o registro do meu nascimento. E assim é você também. E assim aqui na terra, qualquer um de nós aqui, pode o tempo que for, você quiser verificar a sua certidão de nascimento, você não vai achar? Vai ou não vai? É porque aqui na terra tudo tem que estar organizado, né? E no céu é bagunça? No céu não tem bagunça não. Ó, tudo certo ali, anotado, tudo registrado. Ninguém vai fugir quando Deus chamar. Os mortos serão chamados, grandes e pequenos, estavam diante do trono. Esse é o pior banco, né? Nós gostamos de Banco Bradesco, Banco Brasil, e cada um tem o seu banco que lhe agrada. Mas o pior dos bancos é o banco do réu, para sentar e ouvir o porquê da sua condenação. Porque todo julgamento, antes de ser sentenciado a pessoa, ela tem que primeiro ser trazida da prisão, sentar no banco do réu e ouvir o magistrado e juiz dizer: o preso vai ser condenado por isso. E depois pega ele e leva para a penitenciária. Ó, o nome já diz, cumprir pena. Então tem muitos que estão hoje no presídio, está preso, né? Aguardando o dia do seu julgamento. Tem muitos que estão assim, presos. E um dia o Senhor vai chamar mortos, grandes e pequenos, todos diante do Senhor. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não quiseram fazer isso aqui, mas um dia vão ter que fazer. E não é bom a gente estar fazendo isso de bom grado, com amor, dobrando o joelho, orando: Senhor, louvado seja o teu nome, buscando ao Senhor. Aleluia. Mortos, grandes e pequenos, abriu-se os livros, olhe, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Tem um livro da vida, o registro dos salvos, está lá. E isso Deus já conhece antes da fundação do mundo. Isso se chama presciência. A gente começa a conhecer as coisas, a gente nasce, vai para a escola, aprende a ler, e aí vai crescendo, vai estudando, né? Ensino médio, fundamental, faculdade. Mas o Senhor é onisciente. Ele já tem todo o conhecimento. E antes de eu, de você, dos nossos tataravós, das gerações, antes do Brasil ser descoberto, antes da terra ser formada, na eternidade passada, Deus já sabia de mim e de você. Isso é Deus. Se não for assim, Ele não é Deus. Se Ele não sabe dessas coisas, Ele não é Deus. Ele é onisciente. Na sua presciência, Ele já sabia quem vai ser salvo e quem não vai ser. Mas por que a gente não sabe? Porque nós somos finitos. Deus é infinito, de eternidade a eternidade. Como compreender isso? Não dá para compreender. Se a gente fosse compreender, a gente seria Deus. Por isso que nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos da sua direção, que Ele nos guie, que Ele nos mostre
o caminho a seguir. Abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então tem muita gente hoje fugindo da condenação. Muita gente que tem dinheiro e paga equipe de advogado para empurrando a sua sentença. Vocês sabem que quando a pessoa tem muito dinheiro, ela consegue recursos, né? E a lei determina que a partir de um certo tempo, isto aí caduca. Tem muita gente assim, solto, porque conseguiu com dinheiro de corrupção, pagar advogados, e eles trabalharam bem, e hoje as pessoas aí ficam, mas essa pessoa fez isso, fez aquilo, mas ele conseguiu, ó. Quem não tem dinheiro, coitado, é julgado logo, mas aquele que tem dinheiro, ó, vai empurrando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, já prescreve aquilo ali, e a pessoa fica como qualquer cidadão, não cometeu nada, então aquilo ali é arquivado, e não se conversa mais sobre este assunto. Mas nos cartórios celestial, não tem essa conversa não. Não termina em pizza. Tudo Deus tem sob controle, ó. E Deus é justo e vai julgar pelas coisas que está registrada no livro, segundo as suas obras. Mas aquela pessoa que ninguém mais encontrou, naufragou, caiu lá num penhasco, ninguém mais descobriu o corpo. Quantas pessoas tem assim, né? Ninguém sabe. Cadê a pessoa? Cadê o corpo dessa pessoa? Ninguém sabe. Até hoje não se descobriu. Mas diz que o mar, até quem está no mar, vai dar aos seus mortos que nele havia. A morte, e até o inferno, né, dará aos mortos que nele há. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Esta é a ressurreição da vergonha. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que é a dos salvos, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque essa daqui não tem jeito, não tem solução. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Você viu aí? Vai ficar impune tudo que os irmãos estão passando por seguir a Jesus? Não, não, não. Tudo isso está catalogado, por isso que muitos que morreram conscientemente estão dia e noite dizendo assim: até quando, Senhor? Até quando vingarás o nosso sangue? Então aqui este texto é o assunto deste tópico, que é: todos serão julgados. Aí diz aqui no texto: mas não é somente Satanás que será julgado, não é somente ele. Todas as pessoas da terra também experimentarão o julgamento de Deus. O interessante aqui é que haverá a ressurreição de todos para julgamento do grande trono branco. Deus buscará todos os corpos onde estiverem, para que compareçam diante daquele que é poderoso para julgar os vivos e os mortos. 2 Timóteo 4:1. Vamos ler segunda carta do apóstolo São Paulo. Isso nos apavora? Isso nos deixa alucinados? Não. Quem não deve, não teme.
Vocês estão preocupados aqui que se alguma viatura aí passar com aquelas zoadas, vocês estão preocupados com isso? Vocês fizeram alguma coisa errada? Então quem não deve, não teme. Agora aquele que deve, aí tem que se preocupar, tem que correr, foge, né? Mas aquele que está em paz, coração não lhe condena, fique tranquilo. A Bíblia diz que o Senhor preparou no inferno esta prisão para Satanás e seus anjos. Mas aquele que anda na presença do Senhor, fique em paz. 2 Timóteo 4:1. Apóstolo Paulo falando a Timóteo: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Tanto aqueles que no momento estiverem vivos e aqueles que já passaram, o Senhor vai trazer um por um. Como é que vai ser isso? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Ele que criou a terra, Ele que tem o domínio das estações, Ele que está controlando agora o movimento de rotação e translação da terra, o movimento de todas as estrelas, de todo o universo. Ele sabe fazer tudo bem feito. Ele tem um controle, Ele é soberano, Ele sabe bem o que faz. Mas o certo é que todas as pessoas, todas elas, estarão sendo chamadas para comparecer diante do tribunal do trono branco do Senhor. Então, que já escapou da condenação, como a Bíblia diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Aleluia. Ele nos perdoou, Ele nos salvou, e já que agora escapamos, o laço se quebrou, a gente escapou por causa da graça e misericórdia do Senhor. Ele tem que se levantar e prosseguir, e andar direito, viu? Como aquela mulher ouviu: vá, não vou lhe condenar, não erra mais, para que não te suceda coisa pior. Nós agora somos da luz, somos do Senhor. Para que de novo ficar se embaraçando? E tem gente que vive assim, né? Volta de novo o cão ao vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Falta de aviso? Não foi. Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui para continuar na sua presença, buscando, como a Bíblia diz, buscai a paz entre todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então estamos falando aqui do julgamento do trono branco, o julgamento do Senhor, porque Ele é amor, mas também é justiça. A Bíblia menciona que todos serão julgados de acordo com as suas obras. Tem pecadinho e tem pecadão, tem. Porque quem rouba uma galinha é diferente daquele que rouba uma galinha e mata. Não é verdade? Então tem um pecadinho, tem um pecadão. Ambos levarão à condenação eterna, se não se arrepender. Mas a Bíblia diz que aquele que sabia a vontade de Deus e não obedeceu, será castigado de que maneira? A Bíblia diz que aquele que não sabia, que está dito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há aqueles que não conheciam nada do Evangelho, estão perdidos e precisam ouvir a palavra de salvação, e prega o Evangelho, o mundo inteiro, aquele que crê e for batizado. Será porque está todo mundo perdido? Mas aquele lugar ali, o Evangelho não chegou. Está todo mundo perdido, precisa de Jesus. Sem Jesus não tem salvação. O Evangelho precisa chegar até lá, de alguma maneira, ou alguém, ou
rádio, alguma televisão, precisa a mensagem chegar para que eles sejam salvos, possam ouvir, se converter. Mas eu estou com pena dele, é uma pessoa nativa, está lá tão distante do mundo, afastado de tudo. Mas todos pecaram e destituídos estão, ó. Não é descendente de Adão e Eva, a não ser que não seja descendente de Adão e Eva, né? Mas todos nós assim somos. E carregamos a sequela do pecado. E é por isso que a recompensa por isso é a morte. Mas louvado seja Deus que o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por causa de Jesus, o Senhor. Todos pecaram e precisam, da revelação do Senhor Jesus Cristo. Precisam ouvir a palavra de Deus. Muito bem, então, posto isto, aquele que sabia a vontade de Deus e não fez conforme, vai ser castigado com mais açoites. Ou seja, a condenação desta pessoa será mais severa. Então tem pecadinho e tem pecadão. Ambos levarão ao inferno. Aí aqui está dito que cada um será julgado de acordo com as suas obras. Os galardões também, de uma maneira diametralmente oposta, salvação é para todo mundo, mas galardão é diferente. Claro, a pessoa buscou mais a Deus, se interessou mais pelas coisas do Senhor, ama mais o Senhor, o seu galardão é melhor. Como diz o Tabarão, é mais melhor bom. Claro, porque Deus é justo. Salvação igual para todos os que creem, mas galardão diferente. Deus julga com justiça. Agora, para os perdidos, receberão a punição segundo aquilo que fizeram. Não é o que acontece aqui nas sentenças? É 1 ano, é 2 anos. Vocês sabiam que tem uma lei que se você dá um tapa num ser humano, um pontapé, tem uma punição, né? Agora, se você maltratar um bicho, um gato, um cachorro, um cavalo e for denunciado, se prepare, viu? Porque a sentença é mais terrível do que você ofender o ser humano. Maltrato de animal, cuidado com essas coisas. Tem uma lei assim, se alguém for denunciado que fez isso, ai, mas foi apenas um cachorro, foi apenas um gato, foi apenas um cachorro. Pois é, tem dessas coisas aqui. Aí alguém poderia dizer, então eu vou preferir ofender um ser humano do que de ofender um bicho, né? Mas nós estamos aqui para sermos benevolentes com toda a criação, com amar o próximo como a ti mesmo, e também sermos mordomos de Deus, né? Cuidar do ambiente, cuidar da limpeza, e isso nós estamos demonstrando também amor. A gente não gosta de chegar no lugar limpo, até no sanitário limpo a gente gosta de chegar, né? No restaurante limpo, que teve gente lá que cuidou, que limpou. Na casa também lavou a roupa, varreu a casa. Então, lugares assim a gente gosta de estar. Agora, lugar sujo, fedorento, né? A gente não gosta não. Até as pessoas de casa, a gente querido, a gente fala com o filho, fala com o parente, com o dente, vai tomar banho. Eu me lembro de minha mãe. Tem um tio, que ele não gostava, não sei hoje, não gostava de tomar banho. Aí minha mãe surpreendeu ele uma vez, quando ele estava sentado no vaso sanitário, aí tinha uma cortina assim na frente, minha mãe pegou uma bacia de água, Aí fez assim para mim. Aí quando preparou, quando está ele lá sentado, como rei, no trono,
A mulher abriu e vai tomar um banho sem bolsa. Então nós que somos da casa, não queremos que ninguém da nossa parentela fique sem saciar, sem tomar banho. Isso demonstra o quê? Quando nós cuidamos da limpeza, da decência, da boa ordem, estamos demonstrando o quê? Amor, que queremos o bem para as demais pessoas. Lugar sujo, desarrumado, isso a gente não gosta. Então vamos lá. Todos serão julgados segundo as suas obras. É claro que nós não somos salvos pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Tem gente que confia nisso. Mas eu sou uma pessoa que paga os meus impostos. Sim. Eu sou uma pessoa que ajudo. Sim, isso é louvável. Eu sou uma pessoa que não desejo mal a ninguém. Parabéns para você. Eu sou uma pessoa que coopero, como disse aquele jovem rico, né? Desde a minha tenridade. Eu cumpro com os mandamentos, obedeço pai e mãe, e papapá, aquela coisa toda. Que moral, hein? Maravilha, camarada. Vai muito bem. Você pode ser o próximo aí político, que você é um camarada, vou votar em você. Mas Jesus disse, está lhe faltando uma coisa. E ele não gostou da proposta do Senhor. Assim são as pessoas que querem mostrar um lado, mas tem o outro lado, que pode ser apenas uma coisa, mas esta uma coisa está atrapalhando tanto que está excluindo do céu. Aí a Bíblia diz que isto nós devemos prestar bastante atenção, porque é uma questão de eternidade. Se alguma coisa na vida, visto que a Bíblia diz que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se alguma coisa está atrapalhando, né, a vida com Deus, é um perigo, é arriscado, então fuja da aparência do mal. Se até mesmo, se nós fôssemos assim, e ensinado dessa maneira, você vai ter que arrancar, você tem dois, tem que arrancar um para ser salvo. Você tem 2 braços, então arranca um. Você tem 5 dedos na mão e outro, arranca pelo menos um. Porque é exigência para ir para o céu. A gente não faria isso, não? Fala a verdade aí. Se isso fosse exigido, a gente não faria, não? Faria sim. Claro que faria. Mas isso Deus não estava falando desta maneira, está falando de uma maneira espiritual. O que é que está ali atrapalhando? Mas Senhor, eu vou abandonar esta riqueza, meu meio de vida é esse? Não, Senhor, tudo menos isso. Olha, Deus deu a sua vida por nós, deixou o esplendor da sua glória, sabia o destino dele aqui, e a coisa foi tão séria e terrível que ele orou ao Pai 3 vezes, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele submeteu por amor. Aleluia. Então o que é que está atrapalhando? Porque tem gente assim que diz, né? Eu ia permanecer fiel ao Senhor, mas minha mulher não quer, meu marido não gosta, meu filho não quer, minha avó não quer, meu tio não quer, não sei quem não quer. Se eles quisessem, se ela quisesse, se ele quisesse, aí eu continuaria. Aí o Senhor diz na palavra, olha, que ama mais pai e mãe, até isso, né, que é um amor assim mais forte, né, do relacionamento humano, mais do que a mim. O Senhor está dizendo para desamar os seus entes queridos, para ter ódio? Não, que se o mandamento diz, ame ao próximo como a ti mesmo. O cristão não é coisa de cristão, odiar sua família, mas quem coloca a uma pessoa, um pertence, sua vaidade, acima de Deus, isso é abominação diante do Senhor. Lembra da Torre de Babel? Você sabe por que eles construíram a Torre de Babel? Porque existia aquela história que passava de pais para filho, sobre o dilúvio, que muita gente morreu no dilúvio, e eles então, vamos construir
uma torre para alcançar o céu. E aí, se porventura, né, vier o dilúvio, não vai nos atingir. Mas aquilo ali, a Bíblia diz que tudo que entre os homens é exaltado, para Deus é abominação. Se eu diz a minha glória, eu não darei a ninguém. Toda honra, toda glória pertence a quem, irmãos? Não é a glória, não é da igreja, não é minha glória, não é a sua glória, não é de ninguém. A glória é do Senhor. Ele é o Supremo, Ele está acima de tudo e de todo. Então nenhum de nós é salvo por aquilo que faz. Olha a resposta. Então, já que é assim, eu não vou me preocupar mais em estar fazendo bem, em estar praticando as coisas que devem ser feitas. O que eu digo é o seguinte: nem todos que praticam boas obras são salvos. Nem todos. Que tem gente que confia naquilo que faz e esconde o seu pecado e diz: eu mereço ser salvo. Deus será injusto se me condenar, porque eu faço tanta coisa boa. Olha o meu talento, minha virtude. Eu empresto até dinheiro, eu fico até emocionado com pessoas que estão precisando, eu vou lá e ajudo. Não é possível que Deus vai me excluir. A Bíblia diz que se Ele não viesse e morresse no nosso lugar, porque nós é que merecíamos aquela cruz, nós que deveríamos ser condenados, se Ele não viesse e se colocasse como mediador, não tinha jeito, não tinha solução. Por isso que isto é um dogma, isto é inegociável, isto é para valer. Só Jesus salva. Eu não salvo vocês, vocês não me salvam. Não é o fato de sermos evangélico, protestante, batista que isso vai salvar, não. Quem salva é o Senhor da igreja, é o Senhor das nossas vidas. Bom, então se é assim, como eu disse, né? Até se preocupar com boas obras, mas diga uma coisa, com certeza, que todo aquele que é salvo, procura praticar boas obras, porque isso é da sua natureza. Já fazia isso de bom grado, agora vai fazer mais ainda. Aí como está escrito, né? Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. É dom de Deus, como diz Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Fé em quem, irmão? Em Jesus, o Senhor. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é Ele quem dá. E ninguém, é Ele quem promove, propicia isso. Não vem das obras. Quando nós queremos apresentar nossa moralidade, nossas obras, e se achar merecedor, a Bíblia diz que tudo isso é considerado como trapo de imundícia. Jogue fora, não presta. Não vem de obras para que ninguém, quanta gente se gloria. Tanto é que aquele jovem se gloriou. Mas eu vim a ele, gastei meu tempo para conversar com ele, para dar atenção a ele. Eu sou rico, ele não é tanto assim, eu poderia até dar um emprésitozinho a ele, dar uma ajudazinha a ele. Ele vem cá dizer que eu tenho que abdicar das minhas riquezas, entregar aos pobres e seguir. Ele não gostou. Ele queria servir a dois senhores, mas a Bíblia diz que não pode. Ou há de agradar um, aborrecer o outro. Ele teria que decidir. Assim também é comigo e com você. Mas o problema de dinheiro não é comer, pode ser outra coisa, que eu não sei, ninguém, Deus sabe, e você sabe também, e eu sei, e tem que renunciar.
Porque isso está excluindo. Ah, não é muita coisa, é só uma coisa só, mas isso aí, ó, está complicando tudo. Falta uma coisa. Ele não gostou da proposta, e o Senhor prometeu: você faça isso que eu lhe garanto um tesouro no céu. Não, ele queria viver aqui e agora. Não tem muita gente assim, é o seu egoísmo. Por isso que a Bíblia diz: quem ganha a sua vida aqui, de que maneira? No pecado, na vaidade, achando, se vivendo independente de Deus. Eu não preciso de Deus, eu tenho tudo, eu faço e acontece. Eu empresto até dinheiro aos crentes, até a igreja, eu ajudo a igreja. Eu não preciso de Deus. Eu acho que Deus gosta mais de mim do que dos crentes, porque eu tenho tanta coisa, faço tanta coisa, e vem com essa proposta. Não. Se ele dissesse para mim, tem gente que coloca ressalvas, né? Não, eu vou ser de Jesus, sim. Estabelecendo condições, como se Jesus precisasse de nós, como se Jesus fosse um parceiro, um subalterno, um capaz. Olha, eu vou lhe dar a honra de ser da igreja, eu vou dar uma chancezinha para você, Jesus. Que audácia, né? E a Bíblia nos ensina o quê? Que a gente deve buscar Ele quando se pode achar, invocá-lo quando está perto. A Bíblia diz: louco. Isso é loucura, esse tipo de pensamento, né? Viver dessa maneira, confiado em si mesmo e nas suas... louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem ficará. Não tem gente assim? Cadê fulano? Eu falei com ele ontem. Ah, você não soube na notícia não? Não acredito. Rapaz, você está brincando comigo? Ah, mas isso só acontece com aquele que é pagão, com aquele que é ateu. Quanta gente boa, quanta gente que faz o bem. Como se diz o ditado, né? Que velho vaso ruim não quebra. Tanta gente aí praticando mal, aí continua, e tanta gente boa indo embora cedo. Mas louvado seja Deus, que para aquele que é do Senhor, definitivamente está livre das agonias deste mundo, está garantido eternamente, não precisa se preocupar com mais nada. Mas aquele que anda confiado em si mesmo, para onde vai? Lembra do rico e do Lázaro? O rico tinha tudo, não lhe faltava nada. Isso significa que Deus estava aprovando os seus atos, as suas obras, porque alguém pode pensar: aquele ali é de Deus, porque ele tem, mufufa, ele tem carro do ano, ele tem fazenda, ele faz tudo, tem tudo do bom e do melhor, tem saúde, tem vigor, tem altura, tem beleza, tem fama, tem prestígio, tem tudo dele é grande. Deus está nesse negócio. É o primeiro pensamento que vem: lê do engano. Aquele homem que muitos achavam está amaldiçoado, como diziam de Jó, a mulher falou: amaldiçoa de teu Deus e morre, que esse estado teu aí, não acredito nesse Deus não. Olhavam para Lázaro e diziam: esse aí é um perdido, pobre coitado. Só que Deus estava na vida de Lázaro. Tanto é que quem é lembrado é o nome de Lázaro. Você sabe qual é o nome do rico? Que eu não sei, até hoje estou procurando saber quem é o nome dele. Você sabe? Se você descobrir aí, eu estou curioso em querer saber. E a Bíblia diz que aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei deste. Nem o nome cita. Mas aquele que ouvir as minhas palavras, né, me confessar, aí o Senhor vai confessar diante do meu Pai: este aqui, fulano de tal, Dona Maria, seu José, que agora vai ter outro nome,
esse aqui andou na minha presença, eu concedo a ele o reino. Por isso que a Bíblia diz: vinde benditos do meu Pai, possuo o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus nos conhece pelo nome, e Ele vai apontar para nós, aleluia, porque sabe que aquele que é do Senhor tem o selo do Espírito, aí ele não se envergonha, né? Aí então, respondendo aqui, já que é assim, eu não vou me preocupar em obras, né? Porque elas não salvam. Mas o versículo 10 diz: porque somos feitura sua, feitura de Deus quem nos fez, criados em Cristo Jesus. Criado em Cristo Jesus, nasceu de novo, se converteu a Cristo. Para o quê? Nós fomos feitos por Deus, criados por Deus, para quê? Para as boas obras. Ou seja, o que quer confessar, você fala e você faz aquilo que você diz. Isso que é confessar, isso que é ser testemunha. Então nós seremos conhecidos diante das pessoas, não por aquilo que a gente fala. Falar é fácil, né? Difícil é fazer. Mas a Bíblia diz que as pessoas no mundo, muitos deles conhecerão a Deus pelas obras que em nós são vistas. Adianta a pessoa dizer que conhece a Bíblia de capa a capa, versículos decorados, né? Tem tanto talento, tanta virtude, digno de aplauso, que coisa maravilhosa, que coisa excelente, tudo isso é muito bom, mas de que vale tudo isso, se a sua vida não condiz, há um contraditório, um paradoxo, fala, ensina muito bem, mas o seu testemunho não está de acordo. Por isso que a Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, 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 nas suas pregações, nas suas músicas, nas suas atividades religiosas, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Não somos salvos pelas obras, mas elas testificam de quem nós somos. O livro de Tiago nos mostra isso. Ele diz assim: com as obras eu mostro quem eu sou. Volto a dizer, nem todo que pratica boas obras é salvo, mas aquele que é salvo, as suas boas obras o acompanham. Por isso que a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. Quando a gente prova, né, convive, claro, todos nós temos defeito, eu tenho, você tem, porque nós somos humanos, mas nós temos o Espírito de Deus, que o amor de Deus nos constrange. Quando a gente erra, a gente fica triste, que nem aquele estudante. Olha, quando a gente gosta de estudar e gosta de passar de ano, este é um sentimento, né? Quando eu estudei para valer, e pá, chegou ali naquela prova, aquela questão, peguei a forma, desenvolvi, quando chegou o resultado, o professor riscou, eu não entendi. Aí eu vou ao professor, qual foi o problema aqui? Aí ele me mostra assim: rapaz, você não prestou, ia bem, mas você errou aqui. Eu digo: ih, rapaz, o que é que a gente faz? Eu sou burro. A gente fica zangado com a gente mesmo, né? Professor, não dá para aliviar a barra não. Aí o professor diz: olha, com esse cálculo aqui, você é capaz de matar um bocado de gente. É verdade, viu? Cálculos errados, cálculo de ponto errado,
cálculo de construção errada, mata um bocado de gente. Então a gente tem que procurar entender bem essas coisas, né? Do modo espiritual. Então estamos aqui para entender que nós não somos perfeitos, mas Deus nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e de coisas erradas que a gente fez na vida, a gente não quer mais repetir. Não. A gente vai, como uma noiva, todos aqui as senhoras que casaram, e que vestiram véu, grinada, na roupa comum, ninguém casa com roupa comum, Quando diz assim, dia do casamento, aos preparativos, gasto, os apronto, toda aquela expectativa, para mostrar o que é uma noiva bonita, E aí a prova diz que quando a gente chega em casa e vai, me mostra aí as fotos do seu casamento, que beleza, hein? Cabelo, que vestido bonito, tudo maravilhoso. Como é que chama aquele que passa no rosto? Maquiagem, sobrancelha. Que maravilha, oh aleluia. Aí o noivo, quando vê aquilo, quando quer casar, quero sim. Tão bonita que é, É assim que Deus vai levar a sua igreja. Sem ruga, sem mancha, mas enquanto esse dia não vem, a gente vai procurando fazer da nossa vida um melhor. Os erros, coisas velhas se passaram, eu errei, eu falhei, mas se alguém quiser um dia ainda querer lembrar e apontar, aí a Bíblia diz, olha, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, me purificou de todo pecado. Aí a Bíblia fala se é Ele quem perdoa, se é Ele quem salva, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Porque tudo isso Ele pagou. Quando na cruz se colocava na tabuleta ali, era costume colocar o motivo da condenação. Por que aquela pessoa estava sendo levada àquele martírio? Aí podia ler ali na tabuleta, porque ele fez isso e tal, foi homicídio, papapá. Mas com Jesus não foi assim. Escreveu Jesus Nazareno, rei dos judeus. Teve um que ficou zangado, disse que não concordo com isso, não é para mudar essa tabuleta, é para dizer o motivo do seu pecado. Não. Aí a ele foi dito, o que escrevi, vai ficar assim. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E quando a Bíblia diz, a cédula que era contra nós, estava escrito, a nossa condenação, motivo, condenação eterna. Aí o Senhor pegou essa promissória de dívida. Sabe o que é promissória? Antigamente era assim, você pegava um documento, assinava uma promissória. Aquele documento estava dizendo que você é devedor e vai ter que pagar. Se não pagar, o que é que vai acontecer? Eu me lembro quando eu era pequeno, hoje não tem mais não, era chamado os homens de vermelho. Era como se fosse um escritório, e que estas pessoas eram cobradores, e eles vinham vestido, a farda dele de vermelho, e quando eles chegavam na casa de alguém, o vizinho já, os homens de vermelho chegaram aí, da casa do vizinho, já se sabia, a vergonha do vizinho devendo. Hoje não é mais permitido isso, nem no condomínio se deve colocar que fulano de tal está inadimplente, que ele pode chegar na justiça e dizer porque aquilo é constrangedor, não pode fazer essas coisas. E aí a Bíblia diz que Jesus pegou essa cédula, essa promissória, e lá na cruz do Calvário, sabe o que ele fez? Rasgou.
Nenhuma condenação mais há. Por que não tem mais condenação? Porque aquilo que eu não podia pagar, nem você, nunca podia pagar, alguém veio, e sem a gente merecer, viu? Porque a Bíblia diz que até por alguém bom, alguém ouse morrer. Ele é tão bom, eu vou morrer no lugar dele, no lugar dela. Mas a gente não tinha. Que daríamos ao Senhor pelos grandes benefícios que nos tem feito? O que a gente pode pagar ao Senhor? Por isso que o amor de Deus nos constrange. Então ele rasgou, ó. Nenhuma condenação há. Se isso não for amor, se isso não for misericórdia, o que é que nos leva a viver de modo digno desse chamado? Para que ninguém fique confiado em si mesmo, uma vida independente de Deus. Não preciso de Deus. Aqui, eu levo minha vida, toco minha vida do jeito que eu quero. Cada um viva do jeito que bem quer. Isso é permissão do Senhor. Siga o seu destino, mas saiba que Jesus vai querer satisfações. Porque tudo é do Senhor. Esse microfone é do Senhor, isso aqui é do Senhor, essa parede é do Senhor, ali é do Senhor, o carro é do Senhor, os filhos são do Senhor, a fazenda é de Deus, a terra é de Deus, tudo é dele. Até ele mesmo diz: não sabei que não sou de vós mesmos, fostes comprado com bom preço, o sangue de Jesus. O que a gente faz de coisa que não é nossa? Quando a gente toma emprestado, coisa que não é nossa, a gente fica na preocupação, né, de não quebrar, né? De devolver. Até um costume antigo, que quando tomava uma pá, uma enxada emprestado, uma ferramenta, fazia questão de devolver limpa, mesmo que ela for entregue assim com alguma ferrugem. Mas aquele vizinho grato devolvia limpa, lustrada, né? A culpação, porque não é dele. Então, assim é um mordomo, cuida das coisas que não é dele, é do Senhor. Por que é do Senhor? Porque ele pagou o preço. Quando você vai numa loja, num lugar, você bota a mão no bolso e paga, você pagou o preço. Não é de ninguém, é a sua casa, é o seu liquidificador, você pagou o preço. Então você tem autoridade de dizer, se alguém querer meter a mão, tira a mão daí, que não é seu, não lhe pertence. E quando alguém quiser, aqui ó, anota aqui, eu paguei. Isso aqui ó, meus esforços, eu paguei. O meu dinheiro do meu bolso, aí você tem autoridade. Então Jesus pagou o preço que eu e você não podia pagar, e aquela dívida que era contra nós, ele rasgou. E é exatamente por isso, o fator determinante para a salvação de todos é ter o nome escrito do livro da vida, ter o nome registrado no livro da vida dos salvos. Por isso que o Senhor disse aos seus discípulos, quando eles retornaram de uma missão, eles ficaram admirados, e o Senhor perguntou como foi a viagem, deu tudo bem? Que o Senhor disse: não se preocupe, não fique preocupado com muitas bagagens, na casa que vocês chegarem, né, recebam como tudo que for oferecido no mercado, saúde com a paz. Aí o Senhor disse: faltou alguma coisa para vocês? Eles disseram não. E eles disseram: até os espíritos imundos, Senhor, a gente chegava assim, em nome de Jesus, já aquelas vidas eram libertas, maravilhas, cegos vendo, prodígios, Senhor, que coisa maravilhosa. Aí o Senhor disse: alegrem-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Aleluia, isso que é o mais importante, o mais que é prioritário. Aleluia. João já havia deixado
muito claro no seu evangelho, em sua epístola, que somente os que crerem em Jesus terão a vida eterna. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho, não é somente consentir com a mente. Você crê, crê em Deus? Creio. Não é só isso não, tem que ser mente sincera, verdadeira. Aquele que crê no Filho tem implicações. As implicações de ser Jesus é andar em tudo que Ele planejou para a sua igreja. O que Ele planejou para nós? Desde o momento que a gente entregou a vida a Ele, fez uma aliança com as implicações disso. Então dizer que é cristão e viver do jeito, de qualquer jeito? Como é que a gente conhece um militar? Como é que você conhece um militar? A paisana? Paisana é todo mundo igual. Como é que você conhece um militar no seu ofício, na sua profissão? Como é que ele é fardado, né? E o que é que ele leva consigo? Uma arma, né? E todo mundo sabe, e é notado que ele é um agente. E quando é que as pessoas vão nos conhecer como do Senhor? Como foi que aquela mulher disse para seu marido: vejo que este que passa aí é um santo homem de Deus, pelos seus frutos conhecerei, na família, na faculdade, na rua, na vizinhança. Tanto coisa ruim é notada, quando coisa boa é notada. E até os incrédulos notam, quando eu e você é de Deus. Porque assim como essa luz não pode ser colocada embaixo, é em cima, né? Por que colocada em cima? Para que todos vejam, todos sejam iluminados. Assim é quem é do Senhor. Por onde vai, ele pode até não dizer nada, não falar nada, mas todo mundo observa que há algo diferente. E quando eles querem confirmar, apenas para confirmar, vem a pergunta: você é cristão, né? Aí você não pode mentir, aí você diz o quê? Eu sou um cristão. Não fazer como muitos, né? Quando eu tive um colega no trabalho, e ele de segredo me confessou que ele era da igreja, e quando eu, né, inocentemente, numa conversa lá na sala, aí eu fui dizer que ele era, para quê? Não, eu digo, não estou entendendo, pai, não faço não. E aí ele ficou zangado. Tá bom, me desculpe. Eu pedindo desculpa a ele, agindo daquela maneira. Me perdoe, meu amigo. Eu disse, eu não sei que cristandade é essa, que fé. E tem muita gente assim. Quando você vai ver, rapaz, esse aí é cristão, é cristão. Mas que negócio sério. Mas existem coisas assim desse tipo. João 5:24. Então esse verso que a gente lê: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E João 5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E que tempo está este verbo aqui? No presente, particípio passado. Isso é para que a gente entender que a palavra de Deus é fiel, digna de toda aceitação. O que ele diz não volta para ele de modo contrário.
é como está registrado: tenho dito e dou fé, cumpre-se e execute-se, e está revogado todas as disposições em contrário, porque o que Deus diz é irrevogável e você pode acreditar, porque não é palavra de homem, e eu não sou homem para que me arrependa. Deus falou, foi Ele que disse, então está ratificado, é isto mesmo, pode acreditar. João 6, 47. Na verdade, mas por que repetir? Precisa repetir? Isso é um estilo de linguagem para dar a entender ao que lê que não é de verdade verdadeira. Para que dizer verdade? É para dar ênfase ao peso desta palavra. Não é palavra qualquer. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tem gente que quer ser salvo pelas suas próprias forças, mas não vai conseguir assim. Tem gente que diz que já tentou de tudo, que fez campanha disso, campanha daquilo, fez um bocado de curso, mas não deu. Não deu porque tudo que fez não conseguiu, tudo que ensinou fazia. E aí sabe qual foi a decisão que essa pessoa tomou? Já que nenhuma corrente de fé, nenhum jejum fazia nada, não conseguia nada, aí resolveu se casar com uma pessoa do mesmo sexo. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, querendo o céu pela sua força. Tem gente que é assim. É errado jejuar? Não, a igreja deve jejuar. É errado outras coisas que seguem o caminho do sal, a congregação, a ceia, né? Aquilo que se faz, né? Tudo que está e diz respeito à vida cristã, mas elas em si mesmas não salvam. E tem pessoas que fazem dessas coisas o seu Deus, e aí está o problema. Sem mim nada podeis fazer. É Jesus que não é, eu não vou lhe salvar. Não é os cantos do cantor cristão que vai lhe salvar. Não é o papel da Bíblia que vai. Não é o estudo desta lição que vai lhe salvar. Tudo isso coopera. E deve ser assim. E devemos nos portar dignos dessa vocação. Mas nós somos salvos por causa da misericórdia de Deus. Que foi que aquele ladrão que morreu lá e fez? Ele não fez nada. Ele não foi para a igreja, não foi para a sinagoga. O que é que ele sabia fazer? Tudo de errado, né? É por isso que ele estava ali. E um deles diz: nós merecemos estar aqui, mas este aí, nada ele fez. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Vou ver. Amanhã eu lhe dou a resposta. Espere daqui a 3 meses, vou pensar no seu caso. Foi isso que Jesus falou para ele? Hoje mesmo. Espera aí. Hoje mesmo, eu há tanto tempo aqui, jejuando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, cantando para Jesus, servindo ao Senhor, esse aí nada fez. Quem somos nós para questionar o Senhor? Sede misericordiosos como vosso Pai é, porque o juízo vai ser sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Quando vem esta pergunta, querendo medir fé um com o outro, olha a vaidade da sua religião. Porque tem gente assim que acha que é salvo, aí enche a boca, né? Eu sou da igreja tal, a minha doutrina é superior, e o resto, quem quiser ser salvo, tem que ser da nossa comunidade cristã. Se não for,
eu nem vou cumprimentar com a paz. Se não se veste assim, se não canta assim, se não faz o culto dessa maneira, se não for do jeito que eu acho que tem que ser, eu não aceito, eu não quero. Por isso que Jesus, ele não foi aceito, né, pelos seus, porque Jesus, quando era convidado, ele ia ao casamento, ele entrava na casa de pecador, e para salvar, né? Porque se a gente não tiver esse desejo de levar a mensagem com a nossa vida, como é que eles vão se salvar? Ah, não fico nesse emprego não, porque esse emprego aqui, o chefe é descrente. Ah, não fico nessa escola não, porque a professora não crê em Deus. E como é que eles vão se salvar? Então é melhor a gente ir para Júpiter, né? Tem gente que quer ir para Marte, né? Já botou lá, ó, bota aí meu nome, viu? Eu quero ir para Marte. Vai fazer que nem Crusoe, né? Fica assim isolado numa ilha. Robinson Crusoe. Viver só, sem ninguém. Mas Deus permite que nós estejamos no meio, como sal, como luz, para salgar. Aleluia. Lemos o versículo 47. João 6, 47. E no 6, 47 a gente já leu, né? Já lemos. E o 54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, falando da cerimônia da ceia, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Anda nos meus caminhos, me obedece. E 1 João, esta última passagem bíblica, 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, a qualquer momento, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para nós é muita diferença, mas para Deus não é não. Então, desde quando isso for avisado, a qualquer momento, isso é algo assim, iminente, né? A qualquer momento. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. Se Cristo voltar agora, estamos prontos? Vivamos o dia de hoje como se Cristo tivesse que voltar agora, hein? Agora. Coração sem rancor, sem ódio. Por isso que a Bíblia diz: quando ofertar, tem alguma coisa contra alguém, está em inimizade, meia volta vou ver, se reconcilie com essa pessoa, porque Deus não aceita essa religiosidade não. Deus recebe um sacrifício de louvor, que glorifica o nome dele. Então aqui diz: sabendo que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é Deus. Ah, mas eu gosto daquela religião que ensina que Jesus, ele não é Deus não, que ele é um ser criado como os anjos, melhor do que os anjos, mas ele não é Deus não. Mas nós fazemos coisas boas, nós somos bons cidadãos, né? Nossa religião é tão bonitinha, tão engraçadinha, tudo aqui é cheirosinho, tudo aqui, ó, tudo agradável, só que tudo isso aí reunido, sem Jesus não dá. Se a gente não crê que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, isso aí é inegociável, isso aí é dogma da fé cristã, isso aí não se pode negar, não, não e não. É aqui, é na igreja A, na igreja B, na igreja C, D, seja lá que igreja for.
Se não crê que Jesus é Deus, tudo pelo ralo, tudo aquilo que construiu, tudo aquilo que fez, tudo aquilo que acha, por água abaixo. Jesus Cristo é o Senhor, isto é inegociável, isso não se muda. Portanto, que a gente creia de todo o coração, e aí fica a nossa reflexão. Você já experimentou a vida eterna em Jesus, que Jesus oferece gratuitamente? A salvação é pela graça, mas não foi de graça, custou um preço muito caro. Jesus derramou seu sangue, mas a nós é um favor que a gente não merece. E seus familiares e amigos, quem deixar para depois não terá a vida, mas experimentará as duras consequências das obras que praticou. Que coisa triste será, né? Para aqueles que achavam que estava tudo bem, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Este julgamento não separará os crentes dos incrédulos, pois todos os que irão passar por ele não terão feito suas escolhas durante sua vida, escolha de rejeitarem a Deus. O livro da vida que será aberto durante o julgamento do grande trono branco não conterá o nome de nenhuma pessoa que estiver neste julgamento. O livro das obras, que também será aberto, provará que todos que estão sendo julgados merecem a condenação eterna, e poderá ser usado para determinar os graus da punição. Não quer dizer que todas as obras foram más, mas todas foram obras mortas, feitas por pessoas espiritualmente mortas. Será como se o juiz dissesse: eu lhes mostrarei, pelo registro dos seus atos, que vocês merecem a condenação. Assim, todos os que estiverem nesse julgamento serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Vamos ficar de pé, e que a gente fique alerta, hein? Não deixamos distrair com as coisas desse mundo. Vamos trabalhar, estudar, vamos fazer tudo mais consciente daquilo que a Bíblia diz. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei de que maneira? Quando sair daqui, faça o que for, mas seja para a glória de Deus, porque se de repente o anjo do Senhor tocar, soar a trombeta, onde o salvo estiver, ele será arrancado deste mundo. Mas se assim não for, não adianta correr, bater na porta da igreja: me acuda, me socorra. Não vai adiantar. Mas se estivermos na presença dele, aqui, e quando botar o pé lá na rua, que a prova da vida cristã principalmente é fora, não entre quatro paredes. Entre quatro paredes está todo mundo, né? Mesma condição, mas lá fora é onde a gente vive, exercita a nossa fé, a nossa vida. Como é que está o nosso testemunho? Deus quer ver isso em nós. Por isso que quando ele vier, encontrará fé na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos encontre fazendo o bem. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam bem presentes nas vossas vidas, e digamos amém.